Tem dias em que a vida não te avisa. Não te dá tempo de se preparar, de respirar fundo, de juntar forças antes do golpe. Ela simplesmente chega, com uma carta, com um funcionário de terno, com palavras técnicas que você mal entende mas que pesam como pedra no peito, e te empurra até a beira de um lugar de onde você tem certeza que não vai conseguir voltar. Dona Geralda Aparecida Rezende chegou a essa beira numa tarde de outubro. Estava sentada na varanda de madeira da casa onde havia vivido por mais de 40 anos, olhando para o pôr do sol sobre as serras de Minas Gerais, quando o homem de terno parou o carro na estrada de terra e desceu com uma pasta na mão. Ela o viu vindo de longe. Ficou quieta, com as mãos no colo, como se já soubesse o que ele trazia. 74 anos. Uma sitiante. Uma viúva. Uma mulher que havia passado a vida inteira aprendendo como se fica de pé quando o mundo tenta te derrubar. Mas o que aquele homem lhe entregou naquela tarde era diferente de qualquer coisa que ela havia enfrentado antes. Era o fim de algo. O fim de uma estrutura de madeira vermelha que ficava no fundo da propriedade e que havia sido construída pelas mãos de um homem que ela amava, e que havia partido há mais de 20 anos sem levar consigo nada além da respiração. O banco havia vendido o paiol dela por R$45 mil. E Dona Geralda ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, com o sol se apagando sobre as serras, e disse em voz baixa, para ninguém, ou para alguém que talvez ainda pudesse ouvir em algum lugar que a gente não sabe nomear: Seu Antônio, eles venderam o seu paiol. Mas o que ela ainda não sabia, o que ninguém sabia, nem o banco, nem os advogados, nem o funcionário de terno que havia entrado no carro e ido embora pela estrada de terra, era que seu Antônio Rezende havia pensado nesse dia. Havia pensado nele 40 anos antes. E havia deixado algo guardado no fundo de um armário velho de cedro, dentro de uma caixa de sapatos, dentro de uma pasta de plástico cor de mel que o tempo havia escurecido mas não havia destruído. Uma promessa escrita em forma de lei. Uma proteção silenciosa. O amor mais prático e invisível que um homem já deixou para uma mulher. Mas essa história começa muito antes daquele outubro. Começa nas serras do interior de Minas Gerais, no município que o resto do mundo costuma esquecer, com uma menina que aprendeu antes de saber ler que a terra não mente. Patrocínio do Muriaé fica encravado entre colinas de pasto e mata que não pedem licença para existir. As estradas são estreitas, tortuosas, esculpidas pelo tempo e pela necessidade. As secas chegam sem avisar e ficam longas demais, e o vento que desce pelas serras tem uma qualidade específica, não exatamente cruel, mas honesto. Como se a natureza naquele lugar não soubesse fingir. Dona Geralda nasceu em 1950, numa casa de adobe a poucos quilômetros do sítio que se tornaria o centro de toda a sua vida. Era filha de gente da roça, gente que não tinha muito, mas que sabia o valor de tudo que tinha. Seu pai acordava antes do galo. Sua mãe fazia o broa de fubá ainda no escuro, com o fogão a lenha crepitando na madrugada fria. E Geralda cresceu nessa liturgia silenciosa do trabalho, absorvendo sem saber que estava absorvendo a ideia de que uma pessoa vale pelo que carrega por dentro, não pelo que acumula por fora. Ela aprendeu a distinguir pelo cheiro quando a chuva estava chegando. Aprendeu a ordenhar antes de aprender a ler. Quando o pai lhe ensinou a arar com um trator velho que engasgava mais do que funcionava, ela não reclamou. Sorriu e perguntou se poderia tentar de novo. Havia nela essa teimosia quieta, esse tipo de persistência que não faz barulho mas que não cede. O tipo de coisa que a vida de sítio ou te dá ou te quebra, e que, no caso de Geralda, havia dado de sobra. Em 1973, ela se casou com Antônio Rezende. Seu Antônio era um homem de poucas palavras e muita presença. Tinha as mãos grandes, calejadas, com as marcas do trabalho tão incorporadas à pele que pareciam parte da sua anatomia. Não era o tipo de homem que falava sobre sentimentos, mas tinha uma maneira de olhar para Geralda que dispensava qualquer palavra. Um olhar que dizia: eu estou aqui. Eu sempre vou estar aqui. O sítio deles tinha pouco mais de 18 alqueires. Não era grande para os padrões da região, mas era deles, e isso fazia toda a diferença. Cada palmo daquela terra tinha o suor dos dois misturado. Cada cerca consertada, cada temporada de plantio, cada cabeça de gado comprada depois de meses juntando dinheiro era uma camada mais de história depositada naquele chão vermelho de Minas. O paiol vermelho foi construído no verão de 1975. Seu Antônio levou quase 3 meses, trabalhando nos fins de semana e depois de um dia inteiro de trabalho no sítio. Dona Geralda ficava perto, passando os pregos, trazendo água com a moringa de barro, às vezes simplesmente ficando ali, porque ficar ali era a melhor coisa que ela sabia fazer quando seu Antônio estava construindo algo. O suor ardia nos seus olhos naquele verão. O calor do Cerrado Mineiro era absurdo. E ainda assim,
Quando o paiol ficou pronto e seu Antônio pintou a última tábua daquele vermelho vivo que ele havia escolhido sem hesitar, os dois ficaram parados na frente da estrutura por um longo tempo, sem falar. Não precisavam falar. Eles tiveram 2 filhos. Marcos, o mais velho, e Danilo, interior de Minas. A mesa afastada para a parede, as cadeiras trazidas pelos vizinhos, o café passado sem parar desde a madrugada. Os filhos vieram. Os vizinhos vieram. A capelinha da comunidade encheu de gente que havia conhecido seu Antônio ao longo de décadas. Homens que haviam comprado boi com ele no leilão de Muriaé. Mulheres que haviam trocado muda de tempero com Dona Geralda. Jovens que mal conheciam, mas que vieram porque seus pais disseram que era o certo a se fazer. E no meio de tudo isso, Dona Geralda ficou de pé. Recebeu abraços. Agradeceu a presença de cada um. Serviu café com bolo de milho. Fez o que as mulheres fortes fazem quando estão destruídas por dentro. Manteve o exterior firme o suficiente para que ninguém precisasse se preocupar com ela. Quando os filhos foram embora, a vida chamou cada um de volta para o seu lugar. Dona Geralda ficou sozinha com o sítio, com os animais, com os 18 alqueires de promessa que agora pesavam sobre os seus ombros como se fossem de concreto. Ela não pediu ajuda. Não era do seu feitio. Acordou mais cedo. Aprendeu a fazer o que seu Antônio fazia. Consertou a cerca do pasto da maneira errada 3 vezes antes de fazer do jeito certo. E quando fez do jeito certo, ficou olhando para a cerca por um tempo, com aquela teimosia quieta nos olhos, como se estivesse dizendo a alguém invisível: viu? Eu consigo. Negociou sozinha com o comprador de gado na feira de Muriaé. Calculou sozinha os custos da plantação de milho e feijão. Aprendeu a usar o trator que havia sido de seu Antônio e que ela havia evitado por anos porque havia algo doloroso demais em sentar naquele banco de couro gasto com a forma do corpo dele. Mas ela sentou. E ligou o motor. E foi em frente. Os anos passaram da maneira que os anos passam quando você está trabalhando demais para percebê-los. Rápido por fora, devagar por dentro. O mundo mudou ao redor de Dona Geralda Rezende. A tecnologia mudou. Os preços mudaram. Os vizinhos mudaram. Alguns venderam suas terras para fazendeiros de fora, outros aposentaram pelo INSS e foram morar na cidade, outros morreram. Mas Dona Geralda continuou. Continuou acordando antes do galo. Continuou com os olhos na terra. Continuou conversando com seu Antônio nas noites em que a solidão ficava grande demais para caber em silêncio. Mas a terra sozinha não era suficiente. E o dinheiro, que nunca sobrou muito, foi ficando cada vez mais escasso à medida que os anos foram passando e o corpo de Dona Geralda foi sentindo o peso de décadas de trabalho físico que não perdoa ninguém. Em 2019, ela fez algo que nunca havia feito na vida inteira. Algo que, para uma mulher criada na cultura da autossuficiência do interior mineiro, era quase tão difícil quanto pedir perdão. Ela foi ao banco. Sentou na cadeira do outro lado de uma mesa que cheirava ar-condicionado e papel impresso. E pediu um empréstimo. Não era um valor absurdo. Pouco mais de R$140 mil. Dinheiro para consertar o sistema de irrigação que havia falhado no verão anterior, para repor parte do gado que havia perdido numa seca especialmente cruel, para manter o sítio funcionando por mais uma temporada. Para manter a promessa viva. O banco aprovou. Ela assinou os papéis. E por um momento, apenas um momento, respirou aliviada.
Mas o ano de 2020 foi diferente de qualquer ano que Dona Geralda havia enfrentado antes. Não pela seca, ela havia sobrevivido a secas piores no Cerrado Mineiro. Mas por algo que ninguém havia previsto e que chegou de mansinho, sem avisar, e parou o mundo inteiro no meio do caminho. A pandemia fechou as feiras livres onde ela vendia seus produtos. O leilão de gado de Muriaé suspendeu as atividades. Os compradores de milho ficaram escassos. E os custos? Os custos de manter um sítio funcionando, de comprar ração, de pagar a conta de luz, de existir, continuaram chegando com a pontualidade implacável que só as contas têm. Os pagamentos do empréstimo, que antes pareciam administráveis, começaram a parecer impossíveis. Dona Geralda ligou para o banco. A voz do outro lado era jovem, treinada, educada de um jeito que não aquece ninguém. Ela explicou a situação com toda a clareza que conseguiu. A pandemia, a feira fechada, a queda na renda, a necessidade de um prazo maior, uma renegociação, qualquer coisa que permitisse que ela continuasse tentando. A voz jovem disse que anotaria a solicitação, que alguém entraria em contato, que havia um processo para essas situações. Ninguém entrou em contato. Ela foi pessoalmente à agência, na cidade de Muriaé. Sentou de novo na cadeira do outro lado da mesa com ar-condicionado. Levou documentos, recibos, provas de que o sítio existia, de que ela sido vendido por R$45 mil. Naquela noite, Dona Geralda não dormiu. Ficou sentada na mesa da cozinha com uma cuia de chá de erva cidreira que esfriou antes de ser tocada. A luz da cozinha era aquela luz amarela de sempre, a mesma há décadas, que tinha uma qualidade familiar e triste que fazia o silêncio da casa parecer ainda mais profundo. Ela ficou olhando para as próprias mãos, mãos de roça, de mulher que trabalhou a vida inteira, com veias que se destacavam e articulações que doíam nos dias frios, e ficou pensando. Pensando em desistir. Em ligar para Marcos em Belo Horizonte e dizer que era hora. Que o sítio havia chegado ao fim. Que às vezes uma promessa não é possível de se manter, não importa quanto você queira. Mas alguma coisa a puxou. Uma memória. Vaga, quase apagada pelo tempo. Daquele jeito que as memórias ficam quando passam décadas sobre elas. Não desaparecem, apenas ficam com as bordas suaves, como uma fotografia que desbotou mas não sumiu. Seu Antônio. Na mesma mesa. Em 1981. Ela havia chegado na cozinha tarde da noite, com sede, e tinha se surpreendido com a luz acesa. Seu Antônio estava sentado com papéis espalhados à frente, uma caneta Bic na mão, a testa levemente franzida com aquela concentração que ele tinha quando estava fazendo algo que considerava importante. Ela havia perguntado o que era. E ele havia levantado os olhos dos documentos por apenas um segundo. Aqueles olhos que ela conhecia como conhecia a própria respiração, e havia dito, com a voz calma de sempre, estou protegendo o que é nosso. Ela havia aceitado a resposta. Era da natureza de seu Antônio fazer coisas silenciosamente, sem explicações longas, sem cerimônia. Ela havia pegado um copo d'água e voltado para a cama. E havia esquecido. 40 anos. Ela havia esquecido por 40 anos. Dona Geralda se levantou da mesa devagar. O corpo de 74 anos que pede mais tempo do que o de 48, e foi até o quarto. Abriu o armário velho de cedro que havia sido do pai de seu Antônio. Era um armário com cheiro de tempo e cânfora,
com portas que rangiam levemente na dobradiça esquerda, um defeito que seu Antônio havia prometido consertar um dia e nunca havia consertado, e que Dona Geralda nunca havia mandado consertar porque havia algo reconfortante naquele rangido, algo que soava como uma voz familiar. No fundo do armário, havia uma caixa de sapatos. Dentro da caixa de sapatos, havia uma pasta de plástico cor de mel que o tempo havia escurecido. Dentro da pasta de plástico havia décadas de papéis, a vida inteira de 2 adultos reduzida ao que pode ser guardado, certidões de nascimento dos meninos, o cartão de vacinação que Dona Geralda havia guardado por capricho, a escritura do sítio, contratos de compra de gado com datas que a faziam lembrar de temporadas específicas, recibos de pagamento do ITR com a caligrafia firme de seu Antônio no canto. Ela começou a procurar sem saber exatamente o que procurava. Os dedos percorriam os papéis com cuidado, como se estivesse folheando algo sagrado. A luz do quarto era fraca e ela foi buscar os óculos que havia deixado na mesa de cabeceira. E então voltou. E procurou. E então, bem no fundo da pasta, amarelado, com as bordas dobradas pelo peso de décadas passadas sobre ele, com a tinta levemente desbotada mas ainda completamente legível, estava o documento. Ela o tirou devagar. Abriu com cuidado. Segurou na altura dos olhos com as 2 mãos, como alguém que não quer deixar tremer. Era uma notificação formal de penhora. Registrada em cartório na comarca de Muriaé. Datada de 14 de março de 1981, com a assinatura de Antônio José Rezende no final. Dona Geralda ficou parada por um longo tempo. O relógio de parede da sala fazia o som que sempre fez, um tic-tac antigo, metódico, que havia marcado todas as horas daquela casa por décadas. Lá fora, uma vaca mugiu baixo no pasto. O vento passou pelas gameleiras com aquele som que o vento de Minas tem nas noites de outubro, como se fosse uma respiração. E Dona Geralda começou a ler. Ela não era advogada. A linguagem técnica era densa, cheia de referências jurídicas que ela precisou ler 3, 4 vezes para começar a entender. Mas havia algo no centro daquele documento, algo que, por debaixo de todo o vocabulário legal, ela conseguia sentir como se fosse uma promessa escrita numa língua que qualquer pessoa reconhece quando encontra. Seu Antônio havia registrado uma penhora. Uma penhora formal, legal, devidamente protocolada em cartório na comarca de Muriaé, sobre o paiol e parte das benfeitorias do sítio, em nome da família Rezende. Um ônus anterior. Era a clareza de alguém que tem medo mas vai em frente assim mesmo. Era a teimosia quieta de sempre. Era seu Antônio, de alguma forma, ainda protegendo o que era deles. Ela foi para dentro. Pegou o telefone. Discou o número que sabia de memória. Marcos atendeu no segundo toque, com aquela voz ligeiramente alarmada de filho que recebe ligação da mãe cedo demais. Mãe? Aconteceu alguma coisa. Preciso que você me ajude a encontrar um advogado. Ela disse. A voz era firme, sem tremor. Um de verdade. Não um desses que fica do lado do banco. Houve uma pausa breve. E então Marcos, com 52 anos e uma vida inteira construída longe do sítio que havia sido seu primeiro mundo, perguntou o que havia acontecido. Dona Geralda contou tudo. O empréstimo. A pandemia. O atraso. As ligações que não foram respondidas. O funcionário de terno com a pasta.
O paiol vendido por R$ 45.000. E então disse, com aquela calma que as mães têm quando estão prestes a dizer algo que muda a conversa: e esta noite eu encontrei o documento que seu pai registrou em 1981. O silêncio do outro lado durou mais tempo dessa vez. Mãe. A voz de Marcos mudou. Ficou mais baixa, mais cuidadosa. A senhora está me dizendo que o banco vendeu algo com uma penhora anterior registrada em cartório? Estou dizendo que seu pai nunca deixou a nossa terra desamparada, mesmo depois de morto. Marcos chegou 2 dias depois. Fez as 4 horas de carro de Belo Horizonte sem parar. Chegou com a camisa amassada e a barba por fazer e com aquela expressão de filho que ficou longe demais por tempo demais e agora está tentando recuperar algo que não sabe exatamente como nomear. Trouxe consigo uma advogada chamada doutora Renata Fonseca, especialista em direito agrário e execuções hipotecárias, formada pela UFMG, com mais de 15 anos de carreira dedicados quase inteiramente a casos como esse. Pequenos sitiantes e agricultores familiares esmagados pela burocracia fria dos grandes bancos, pessoas que tinham tudo a perder e ninguém olhando por elas. Renata era uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos pretos presos para trás e um jeito de ouvir que fazia as pessoas se sentirem levadas a sério. Ela sentou na mesa da cozinha de Dona Geralda, a mesma mesa onde seu Antônio havia se sentado com os papéis em 1981, onde Dona Geralda havia passado a noite em claro com uma cuia de chá frio, e recebeu o documento com as 2 mãos, como se já soubesse que era frágil. Leu com atenção. Leu de novo. Fez uma ligação. Depois outra. Consultou algo no computador. Verificou o registro no cartório de Muriaé com a escrevente de plantão. E então ficou quieta por um momento, com o documento na frente, e depois levantou os olhos para Dona Geralda. Senhora Rezende, esse documento é válido. Foi registrado corretamente, no prazo correto, nos moldes do Código Civil e da legislação de registros públicos vigente à época. E se o banco não verificou esse ônus real antes de realizar o leilão? Ela fez uma pausa, não dramática, mas real, o tipo de pausa que acontece quando alguém está escolhendo as palavras com cuidado porque as palavras importam. O processo inteiro pode ser contestado na justiça. Dona Geralda não sorriu. Apenas assentiu, devagar, como alguém que estava esperando ouvir isso e ao mesmo tempo ainda estava processando que havia chegado o momento de ouvir. O que veio a seguir não foi simples. Nunca é. O banco tinha advogados. Vários. Bem pagos, experientes, com ternos caros e o tipo de confiança que vem de ganhar muitos casos contra pessoas que não têm os recursos para lutar de verdade. Eles responderam ao processo com uma argumentação elaborada. A penhora havia prescrito, o documento estava incompleto em algum aspecto formal. As circunstâncias eram distintas das previstas pelo registro original. Havia jurisprudência que enfraquecia a validade do ônus depois de tantas décadas. Usaram toda a linguagem que o dinheiro pode comprar para tentar fazer com que um papel de 1981 desaparecesse como se nunca tivesse existido. Renata Fonseca respondeu ponto por ponto. Ela havia feito lição de casa. Havia pesquisado a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, havia encontrado precedentes do STJ em casos similares, havia construído um argumento sólido e meticuloso que levava em conta cada detalhe técnico que os advogados do banco tentaram usar como brecha. E Dona Geralda compareceu a cada audiência. Sentada na primeira fileira da sala do Fórum de Muriaé, com o documento original na mão, amarelado, com as bordas dobradas.
fortes e especialmente longas. A sala de audiências do fórum era pequena, funcional, sem nenhuma grandiosidade arquitetônica. O tipo de sala que o mundo nunca vai conhecer, sem câmeras, sem plateia, sem a dramaticidade que as histórias judiciais têm nas séries de televisão, mas onde histórias enormes são decididas com a seriedade silenciosa de quem entende que cada palavra pronunciada ali tem consequências reais para vidas reais. Dona Geralda estava sentada ao lado de Doutora Renata. Marcos estava na fileira atrás, com o paletó abotoado e as mãos juntas, numa postura que Dona Geralda reconhecia desde a infância dele. Era a postura que ele tinha quando estava tentando não mostrar o quanto estava nervoso. Do outro lado da sala, os advogados do banco alinhavam seus papéis com aquela eficiência clínica de quem faz isso muitas vezes por mês, em salas como essa, contra pessoas como Dona Geralda, e que na maioria das vezes vai embora com o resultado que quer. O juiz se chamava Dr. Horácio Caldas. Era um homem de cabelos completamente brancos, óculos de armação grossa, com uma maneira de se mover e de falar que sugeria alguém que havia aprendido, ao longo de décadas de magistratura no interior de Minas, a nunca ter pressa quando a pressa não serve à justiça. Ele leu o processo em silêncio. Virou as páginas devagar. Fez anotações que ninguém conseguia ver. E então olhou para o documento de 1981 que havia sido apresentado como prova. Amarelado, com as bordas dobradas, com a assinatura de Antônio José Rezende no final. E ficou olhando para ele por um momento. Dona Geralda ficou olhando para o juiz. E então o Dr. Horácio Caldas tirou os óculos, limpou a lente com um gesto que parecia completamente fora do tempo, recolocou os óculos, e disse: a penhora registrada por Antônio José Rezende em março de 1981 é juridicamente válida e foi devidamente protocolada em cartório na comarca de Muriaé, nos termos da legislação então vigente e ainda aplicável ao caso. O processo de execução hipotecária conduzido pelo banco não considerou adequadamente esse ônus real anterior sobre a propriedade em questão. A ausência dessa verificação constitui uma falha processual grave. Portanto, este juízo determina que o leilão realizado é considerado irregular e deve ser anulado em sua totalidade. A sala ficou em silêncio. Um silêncio diferente do silêncio que havia antes. Esse tinha uma textura diferente, como se o ar tivesse mudado de composição de repente. Dona Geralda ficou olhando para o juiz por um longo momento. Depois fechou os olhos. E por trás das pálpebras fechadas, sem que ninguém na sala pudesse ver, ela disse adeus a algo. Ao medo que havia carregado por meses. A exaustão. A dúvida que chegava nas noites de 3 da manhã. E disse obrigada a algo que também não tinha o nome exato. Aquele homem quieto que em 1981 havia se sentado numa mesa de cozinha com uma caneta Bic na mão e havia pensado no futuro dela antes de ela saber que precisaria de alguém pensando por ela. Quando abriu os olhos, Marcos estava na sua frente. Ele a abraçou ali mesmo, no corredor do fórum, com uma força que dizia tudo o que ele não havia sabido dizer nos anos em que ficou longe. E ela deixou. Encostou a cabeça no ombro do filho, aquele filho que havia sido menino no sítio e que agora tinha 52 anos e o paletó amassado e os olhos vermelhos, e ficou assim por um momento longo. Quando se separaram, ele estava chorando. Dona Geralda não. A senhora não vai chorar? Ele perguntou, com a voz rouca. Ela olhou com aquele jeito que só as mães têm. Aquele olhar que atravessa o que está na superfície e chega em algum lugar mais fundo. Já chorei tudo o que tinha que chorar, ela disse. Hoje eu só tenho gratidão. As consequências da sentença se desdobraram ao longo das semanas seguintes. O banco foi obrigado a reverter o leilão. O arrematante que havia adquirido o paiol foi ressarcido pelo próprio banco, que havia cometido a falha processual e era responsável por ela. A propriedade voltou integralmente para Dona Geralda Rezende, exatamente como havia sido antes. E em decorrência das irregularidades identificadas no processo, o banco teve que sentar à mesa de renegociação com condições muito diferentes das que havia imposto no início, chegando a um acordo que tornava os pagamentos da dívida original genuinamente administráveis pela primeira vez desde que tudo havia começado. Não foi o fim dos problemas. Um sítio pequeno no interior de Minas nunca é sem problemas. Mas foi o fim de uma ameaça específica. A ameaça de perder a terra que havia sido a promessa de 2 vidas. Na temporada de chuva seguinte, Dona Geralda Rezende deu uma demão de tinta no paiol. Vermelho. O mesmo vermelho que seu Antônio havia escolhido em 1975 sem hesitar. Aquele vermelho vivo, quase arrogante na sua intensidade,
Antes de você nascer. Antes até do seu pai nascer. E a criança ficou olhando para a gameleira com aquele respeito silencioso que as crianças têm quando entendem que alguma coisa é maior do que elas. E enquanto pintava, Dona Geralda pensava em seu Antônio. Pensava naquele homem que havia construído esse paiol num verão de calor absurdo e havia escolhido esse vermelho específico e havia batido cada prego com as mãos grandes que ela ainda sonhava. Pensava nele sentado na mesa da cozinha em 1981, iluminado pela luz amarela do candeeiro, com os papéis à frente e a expressão de quem está fazendo algo importante e não precisa que ninguém saiba que está fazendo. Pensava no quanto ele havia pensado nela sem que ela jamais soubesse. No quanto ele havia construído proteções invisíveis ao redor da vida deles, não apenas de madeira e metal, mas de lei e previsão e o tipo de amor que não pergunta o que recebe em troca porque já sabe que a resposta é a própria vida continuando. Ela parou de pintar por um momento. Colocou o rolo no balde. Encostou a palma da mão na madeira do paiol, madeira que estava quente do sol da tarde, e ficou assim, com os olhos fechados, sentindo a textura da tábua debaixo dos dedos. E disse, em voz baixa, para ninguém, ou para alguém: o Senhor sabia, Antônio. O Senhor sempre soube. Há pessoas que nos protegem enquanto estão vivas. E há pessoas que nos protegem mesmo depois de partir. Que pensam no nosso futuro antes de nós mesmos sabermos que vamos precisar de proteção. Que deixam, sem alarde, sem cerimônia, camadas de cuidado escondidas em gavetas, em caixas de sapatos, em documentos amarelados que o tempo guarda como segredos até o momento certo. Seu Antônio Rezende não tinha fortuna, não tinha influência, não tinha o tipo de poder que o mundo costuma notar e respeitar. Mas tinha algo que dinheiro nenhum compra, a capacidade de pensar além de si mesmo. De imaginar uma manhã de outubro 38 anos no futuro, numa varanda de Minas Gerais, com um homem de terno parado no fim da estrada de terra, e de fazer algo hoje para que aquela mulher naquela manhã não estivesse completamente sozinha. Isso é o que ele havia feito. Em silêncio, com uma caneta Bic e alguns documentos e a clareza tranquila de quem sabe o que está fazendo mesmo que ninguém esteja olhando. E Dona Geralda? Dona Geralda nos ensina que a resistência não tem a ver com não sentir medo. Tem a ver com se levantar da mesa quando o chá já esfriou e ir até o armário e começar a procurar quando você ainda não sabe o que está procurando, mas sabe que precisa continuar. Tem a ver com comparecer a cada audiência no Fórum de Muriaé com o papel amarelado na mão e os olhos firmes, mesmo diante de advogados com ternos caros e o peso de um sistema inteiro a seu favor. Tem a ver com não deixar que ninguém reduza uma vida inteira, a vida de duas pessoas, de uma terra, de uma promessa, a R$45 mil. O sítio ainda está lá. O paiol ainda está lá, vermelho, vivo, firme sobre a terra vermelha de Minas Gerais, com uma demão nova de tinta dada por mãos de netos que nunca haviam segurado um rolo antes daquele dia. E toda vez que Dona Geralda olha para ele no fim da tarde, com o sol se apagando sobre as serras e os sabiás fazendo aquele barulho de sempre nas gameleiras e o cheiro de terra úmida subindo do pasto, ela não vê apenas uma estrutura de madeira. Ela vê seu Antônio. Ela vê os anos que viveram juntos. Ela vê o amor que não precisava de palavras para existir, apenas de uma caneta, de um papel, da clareza silenciosa de um homem que sabia exatamente o que estava construindo quando se sentava naquela mesa numa noite de 1981. E às vezes, nas tardes muito quietas, ela jura que escuta a viola. Você conheceu alguém assim na sua vida? Alguém que pensou em você antes mesmo de você saber que ia precisar? Que construiu um escudo tão silencioso que você só descobriu quando já estava precisando dele? Conta pra gente nos comentários. Essa história existe para ser sentida, mas também para lembrar a você que talvez haja alguém na sua vida, agora, construindo proteções que você ainda não sabe que vai precisar. Ou talvez você seja essa pessoa para alguém. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, algo que você não esperava encontrar numa tarde comum, então compartilha. Porque histórias como essa merecem chegar em mais mãos. Merecem ser o tipo de coisa que alguém encontra num dia difícil e pensa: ainda existe isso. Ainda existe esse tipo de amor no mundo. Se inscreve no canal. Não porque a gente pede, mas porque tem mais histórias como essa esperando. Histórias de gente comum que fez coisas extraordinárias em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento. Gente que construiu paióis. Que registrou documentos em cartório. Que disse estou protegendo o que é nosso sem saber que estava, na verdade, deixando um pedaço de si mesmo para trás, um pedaço que um dia seria exatamente o que alguém precisava encontrar. Todo mundo tem uma gaveta. Nem todo mundo sabe o que está guardado lá dentro.